Lições Bíblicas Adultos. Lição 3. O batismo no Espírito Santo. A paz do Senhor para todos, sejam bem-vindos à lição número 3 desse trimestre, que tem por título O Batismo no Espírito Santo. O texto áudio diz o seguinte: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. É importante, irmãos, entender o seguinte: primeiro, convém deixar claro, em uma linguagem que nós usamos com muita frequência, batismo no Espírito Santo, mas na verdade o substantivo não aparece no Novo Testamento. Lá fala batizar no Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo. Isso não altera nada, tudo bem, só para que o irmão e a irmã tomem conhecimento disso, porque às vezes é mais apropriado você usar o verbo, usar ser batizado no Espírito Santo, batizar no Espírito Santo. E batismo no Espírito Santo não tem problema nenhum usar, não está errado não, mas dependendo do contexto, usando o verbo fica melhor. Então, o que é importante o crente saber sobre o batismo no Espírito Santo, ou ser batizado no Espírito Santo? É uma expressão que pentecostais e não pentecostais usam, mas há conceitos diferentes. É uma questão que já vinha sendo discutida desde os primórdios do pentecostalismo moderno. Na Rua Azusa, no avivamento da Rua Azusa, um pouco antes, lá em Topeka, no Kansas, com o Parham, o Charles Fox Parham, que buscava por todos os meios saber como é possível descobrir que alguém foi batizado no Espírito Santo. Também o que é o batismo no Espírito Santo. Havia muitas discussões, na verdade eram uma busca para conhecer a veracidade dos fatos. Então, o movimento de santidade, o movimento holiness, com aquela ideia da segunda bênção, que era a santificação, que já vinha desde Wesley, muito bem, na Rua Azusa, com a descida do Espírito Santo, com o batismo no Espírito Santo. Então se pensava que o batismo no Espírito Santo era a terceira bênção ou a terceira graça. Até hoje você vê que William Seymour, ele morreu em 1922, defendendo essa teoria da terceira bênção. E foi William Durham, pastor da igreja da Avenida Norte, em Chicago, de onde vieram Daniel Berg, Gunnar Wingren, até o Franciscão que está no Brasil, da Aimee Semple McPherson, fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. Todo esse pessoal veio da escola de Durham, só que Durham veio da Rua Azusa, entendeu? Então a Rua Azusa é o centro irradiador da obra pentecostal para o mundo inteiro. Seymour profetizou, na verdade foi lá em Los Angeles que Durham foi batizado no Espírito Santo, numa reunião dirigida por Seymour, e Seymour profetizou para ele, dizendo que onde ele pregasse e pusesse as mãos, Jesus batizaria com o Espírito Santo, e essa promessa se cumpriu. Muito bem. Então, só que Durham, ele fez uma revisão nessa teologia que veio do movimento de santidade, da terceira bênção, batismo no Espírito Santo como terceira bênção. E Durham falou, não, batismo no Espírito Santo é a segunda, é uma bênção separada da salvação, porque o que o movimento necessitava era o seguinte, que a santificação era a segunda bênção. Aí com a manifestação do Espírito Santo, com o batismo no Espírito Santo, com o início ali, não somente na Rua Azusa, mas também na escola bíblica de Parham, quando a irmã Agnes Osman foi batizada no Espírito Santo, no dia 1º de janeiro de 1901, quando ela recebeu o batismo no Espírito Santo, era o início do século. Por isso que
nós afirmamos que o século XX é o século do Espírito Santo. Muito bem. E aí, Paran descobriu que a maneira de saber, a evidência inicial do batismo no Espírito Santo é falar línguas, é o falar línguas. Muito bem. Então, isso aí já ficou claro. E a Rua Azusa adotou isso. Se bem que Seymour mudou um pouco, ele dizia que tá bom, a pessoa falar línguas está batizada no Espírito Santo, mas que não era só isso. Tem ainda o fruto do Espírito, tem a conduta, e nós cremos isso também. Na nossa declaração de fé fala que falar línguas é a evidência física inicial. Não somente inicial, porque existe também uma evidência fixa, permanente, entendeu? Muito bem, mas não é esse o caso aqui. O que eu quero chamar a atenção de cada um de vocês é o seguinte. Primeiro, o batismo no Espírito Santo, essa expressão aparece 7 vezes na Bíblia, ou seja, o verbo, né, batizar ou ser batizado no Espírito Santo 7 vezes. E na lição de vocês você vai encontrar isso. Nos evangelhos sinóticos, nós temos isso quando João Batista, o texto que eu li do texto áureo, essas passagens paralelas do ministério de João Batista, que ele fala que aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas. E João também, de outra maneira, João 1,33, fala isso também. Então são 4 passagens nos evangelhos que fazem menção do batizar no Espírito Santo, que Jesus é quem batiza no Espírito Santo. A 5ª passagem está em Atos, no capítulo 1, versículos 4 e 5, quando Jesus está dando os últimos preparativos para os seus discípulos antes de voltar para o céu, que é citada essa passagem de João Batista. Muito bem. Essa é a 5ª vez. E a 6ª vez, ainda em Atos 11, versículos 15 e 16, quando Pedro explica para os apóstolos de Jerusalém que Cornélio também recebeu o batismo no Espírito Santo, falou línguas, e ele usa o termo também ser batizado no Espírito Santo, porque Pedro cita a passagem de Lucas 1:5, que é uma citação da mensagem da promessa de João Batista. Muito bem. Até aí temos 6 vezes. Agora o que acontece, e isso é importante saber, é que o apóstolo Paulo usa essa expressão uma vez, ser batizado no Espírito Santo, uma vez. Primeiro aos Coríntios, capítulo 12 e versículo 13. Só que a passagem aí, ela é iniciática, o que significa? Ali, a tradução, isso no livro, aqui o Verdadeiro Pentecostes, eu apresento uma avaliação exegética. É muito importante você estudar isso. É que o que o apóstolo Paulo quer dizer com batismo no Espírito Santo, ali sim é iniciático. Ele está falando da salvação. Quando nós recebemos a Jesus Cristo como nosso Salvador, o Espírito Santo nos batizou. Quer dizer, nós não fomos batizados no Espírito Santo, mas batizados pelo Espírito Santo. É diferente. Então essa construção se distingue das outras 6 construções, as dos Evangelhos e as 2 de Atos. E isso é bom ficar claro, que você saiba responder, porque os teólogos e leigos também, não pentecostais, ensinam que o batismo no Espírito Santo é sinônimo de salvação. E não é, está errado. O batismo no Espírito Santo é uma capacitação do Espírito pós-conversão. É pós-conversão. E como sabemos disso? Você vê, no dia de Pentecostes, quem foi batizado ali? Quem foram batizados? Os discípulos e discípulas de Jesus. Você quer me dizer que eles não eram crentes? Quer dizer que ali que eles foram salvos? Não faz sentido. Jesus falou para eles, olha, não se alegrem porque os demônios se submetem a vocês, mas antes porque vocês têm os nomes escritos no céu.
já eram salvos. Então Jesus falou, quando ressuscitou dentre os mortos, falou para eles, recebei o Espírito. Na verdade, não existe cristão sem o Espírito Santo. Paulo deixa isso muito claro em Romanos, no capítulo 8, versículo 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse alguém não é dele. Então, todos os crentes em Jesus têm o Espírito Santo. Quando ele veio para Jesus, já foi a obra do Espírito Santo. Ali em Samaria, quando Pedro e João, os apóstolos, chegaram em Samaria, já tinha uma congregação ali. Filipe pregou, muitas pessoas se converteram, muitas pessoas foram curadas, foram libertas. E quando Pedro e João chegaram ali, puseram as mãos sobre aquele discípulo, eles receberam o Espírito Santo, foram batizados. Você quer me dizer que eles não eram crentes? Não faz sentido. Aí os defensores do batismo como sinônimo de salvação dizem, e Simão Mágico? Simão não era crente, sim, Simão não era, mas é Simão que não era crente, mas não era só ele. Os outros eram crentes. E até hoje na igreja, quantas pessoas se batizam e não são convertidas? Isso ao longo da história, até hoje isso existe. Não significa que 100% dos que descem as águas são verdadeiramente convertidos. Não, às vezes aparece um ou outro, não sabemos quem, isso pertence ao Espírito Santo. Então, Simão Mágico foi um deles. Agora dizer que todo aquele povo que ouviu a pregação de Filipe, que foram batizados nas águas, Filipe batizou todos eles. E quando Pedro e João chegaram e impuseram as mãos sobre eles, foram batizados do Espírito Santo, eles já eram crentes. Quer outro exemplo? Aqueles 12 discípulos de Éfeso, Atos 19, eram discípulos de Jesus, que não conheciam ainda a doutrina, eram principiantes, e Paulo batizou aqueles 12 nas águas, e em seguida eles falaram línguas e profetizaram, foram batizados no Espírito Santo. Então, é mais uma prova de que o batismo no Espírito Santo é para os crentes. É uma bênção separada. Aquilo que nós chamamos, que Duran chamou de segunda bênção, porque Duran ele fez o seguinte, ele entendeu que a santificação, nós vamos estudar isso na lição 5. A obra consumada. A obra consumada, quando Jesus disse está consumado, era a redenção, a salvação completa, não salvação parcial. E na salvação completa está ali a santificação. Então, para Duran, ele divergiu de Seymour, lá da Rua Azusa, porque Seymour morreu defendendo a doutrina das 3 graças, ou das 3 bênçãos, a salvação, santificação e batismo no Espírito Santo. Duran falou, não, salvação e santificação é uma coisa só. Isso é uma obra só. Agora sim, o batismo no Espírito Santo é a segunda bênção, ela é distinta da salvação. Isso é importante, que todos saibam, todos aprendam. Então, Paulo, quando ele fala do batismo no Espírito Santo, ele está falando da salvação. A doutrina, o ensinamento, é isso que precisa ser esclarecido com muito cuidado, com muita cautela. Não é que Paulo divergia de Lucas e Lucas de Paulo, não. É que o enfoque ali no ensino de Paulo era iniciático. E o enfoque no ensino de Lucas era a segunda bênção, uma bênção separada, uma bênção distinta, uma segunda bênção. Muito bem. E o outro ponto, que aí é de fundamental importância, é a questão das línguas. O falar línguas é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Porque muita gente fala, não, eu me alegro no Espírito, e por isso eu sou batizado no Espírito Santo, não, irmão. Fala línguas. Existem pentecostais e gente graúda aí por esse mundo afora. Não da nossa denominação, claro, mas que são pentecostais. Falam que, tá bom, falar línguas é realmente pentecostalismo, está batizado no Espírito Santo, não nós temos a menor dúvida, mas que é um dos sinais, não, é o sinal, é a evidência física, visível
do batismo no Espírito Santo, o falar língua. Isso é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ali, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Aí o batismo no Espírito Santo está mostrando que o falar línguas, inclusive o falar língua continuou na casa de Cornélio, Atos 10, 44 a 48, Atos 19, 1 ao 6, que eu acabei de falar aqui, daquele discípulo de Éfeso. Então, como eles souberam que Cornélio e os seus amigos foram batizados no Espírito Santo? Porque falaram línguas. Como se soube que aqueles 12 discípulos foram batizados no Espírito Santo? Porque falaram línguas. Então, como um Simão mágico soube que aqueles samaritanos foram batizados no Espírito Santo, até ofereceram dinheiro para Pedro, para receber também esse dom. O que foi que Simão viu neles? Falar línguas, é claro. Então, esta evidência, não temos dúvida alguma quanto a isso. Falar línguas é o sinal evidente, a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Então, são esses dois pontos básicos que você nunca deve abrir mão. Primeiro, o batismo no Espírito Santo é uma capacitação do Espírito Santo pós-conversão para capacitar o crente e a crente para testemunhar de Jesus. E a marca deste batismo é o falar línguas. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.